Foi tímido, o Senhor você ficar na minha congregação. Amém. Não vou poder sair, mas eu dirigi um projeto de 5 anos. Eu senti de Deus a necessidade de sair e falar o que eu passei e o que Deus escreveu na através do meu processo de um deserto de 5 anos, com depressão, ansiedade profunda, onde eu mesmo não sabia se eu ia sair dessa. Mas pela misericórdia de Deus, Deus usou um curso processo a cavalo, uma coisa da Fátima, no curso da segunda-feira de mistério, batei mão assim, falando, vamos te alegrar, vamos te alegrar, vamos te alegrar. Mas a depressão, essa ideia é tão profunda que eu falo assim, como é que vai ser isso, Senhor? Me alegrar, como comendo lugar, espaço nenhum para que eu nem sentir essa alegria. Passou alguns meses, eu aguardando essa alegria chegar e nada de chegar essa alegria. Passou o final do ano, Jesus para a vigia, eu vim de casa. Triste, abatido, afligido, sem força nem de sair de casa. Me mudei para Brotas, no fim da minha mudança, eu não tinha condições de cair uma cadeira para poder estar. Nosso irmão Jesus está trazendo o corredor e daí eu fiz minha mudança, trabalho com os irmãos. E eu falei, irmão, eu não tenho condições de cair uma cadeira aqui. Mas eu falei, fica na paz, que eu falei tudo isso para o Senhor, fica na paz, fica na paz. Fiz minha mudança toda. E mais uma vez na congregação, o esposo da Fátima, falando assim com a esposa assim, ó, continue que a vitória está perto, continue, não pare que a vitória está perto, continue, não pare. E eu ficava pensando, como Senhor, não pare, está perto, porque nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas Deus é misericórdia, Deus é mesmo. Eu vou começar aqui lendo aqui a palavra do Senhor. Você encontra em 1 Reis 18. Aleluia. Louvado seja Deus. 18, 21. Aleluia. 1 Reis 18, 21. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vira aí, 18, 21. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Porém o povo não lhe respondeu nada. Querido Deus e Pai que está no céu, aqui na tua presença, Senhor, nos encontramos aqui, meu Pai. Já louvamos, glorificando o teu nome, meu Pai, já oramos, Senhor, e agora estamos recebendo a tua palavra, meu Pai, no culto de famílias. Onde, meu Pai, o culto de família, onde tu rege, meu Pai, pela família. Meu Pai, o principal, meu Pai, o objetivo é o nome da família, Pai. Quando nós estamos vendo aí fora, meu Pai, o inimigo querendo desfazer da família, meu Pai. Queremos fazer com que a família não fique unida, meu Pai, e só o pensamento para Espírito, Pai. Mas nos possa, meu Pai, cada dia mais e mais, nos unir, meu Pai, para glorificar o seu nome. Une cada família, meu Pai, nesta noite, para que cada dia nós possamos forte, para glorificar e exaltar o Senhor, irmão. Trabalhe conosco, em nome de Jesus Cristo, é que eu te agradeço, Jesus Cristo, é feliz. Amém. Glorificar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui nós podemos ver, né? O povo de Israel, Elias se apresentando diante de Acabe, aleluia, e o povo de Israel ali estava cocheando dos pensamentos. Aí queria falar dos irmãos, até quando o povo cocheando dos pensamentos? Se é Deus, siga, se é Baal, porém, segue. E o povo não respondeu nada. Nós temos que ver, aleluia,
não é diferente, né? Em nossos dias, louvado seja Deus, aleluia, onde nós podemos ver, louvado seja o santo do Senhor, e as pessoas hoje ficam divididas em dois pensamentos, muitas vezes dentro da congregação, aleluia, como está alegre, está vindo a Deus, mas quando vem alguma aprovação, alguma luta, aleluia, a pessoa começa a duvidar como Deus se serve, aleluia, mas para Deus os covardes do voto, é necessário que nós temos que estar confiando no Senhor o tempo todo, porque há um tempo determinado para todas as coisas, né? Tempo de cantar, tempo de comer, tempo de conhecer a Deus, tempo de luta, tempo de provação, aleluia, mas tudo isso está no contexto de Deus. Se nós estivermos na mão do Senhor, louvado seja Deus, tenha certeza, estamos na mão do Senhor, na obediência, onde fala até Deuteronômio, nós vem debaixo da bênção, aleluia, venha o que vier, o Senhor está conosco para dar vitória. Glória a Deus. Mas todo momento a gente vai dar maldição, quando nós começamos a sair da do Senhor, da obediência do Senhor, aí infelizmente Deus não vai poder estar com sua mão estendida para nos glorificar o nome dele. Mas se nós debaixo da bênção, tenha certeza, irmão, tudo que vier contra a sua vida é Deus te provando, é Deus trabalhando dentro do vaso, é Deus enchendo o vaso capacitando para uma obra grande que nós nem imaginamos, aleluia, como eu não imaginava, louvado seja Deus. Eu só sei, aleluia, eu pedi só uma coisa a Deus, que fosse cheio do Espírito Santo. A única coisa que eu pedi a Deus foi isso. Deus me deu bênção, Deus me ungiu o Breno, Deus me ungiu a diácono, Deus me ungiu a evangelista e Deus me ungiu a pastor. E o batismo nada. O que eu pedi foi o batismo, nada de batismo. Tudo de bênção material espiritual Deus me deu e você deu. Eu ficava assim imaginando, Senhor, eu não pedi nada disso, mas pela coisa que o Senhor vai dar uma coisa do Deus no seguinte. Mas o que o Senhor colocar em minhas mãos, eu nunca vou dizer não. E veio essa bênção toda, glória a Deus, eu fiquei duvidando, Senhor, será que a bênção me ungiu foi na emoção da carne dela ou foi eu do Senhor mesmo? Veio essa dúvida, muitas vezes minha mente, né? Por eu estar passando pelo processo de aprovação, e eu pensava assim, rapaz, a Bíblia se confundiu, ela ungiu a pessoa errada, louvado seja Deus, porque não é possível eu passar mais de 20 anos de igreja, de congregado, e não receber o batismo de santo, não falar língua estranha, louvado seja Deus, só promessa, 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 que eu sei que vai se cumprir, que ele é verdadeiro. O tempo é a hora dele, louvado seja Deus. Nós temos que buscar, glorificar e deixar Deus trabalhar, não morar o processo de Deus, porque para o homem, se eu falar um negócio desse, não vou até sinalizar, como é que pode 20, quantos anos, minha esposa? E cristão aí tem? Quantos anos? 27 anos de cristão, eu não receber o batismo de Santo de Deus, é algo sobrenatural. Deus trabalha como quer, da maneira que Ele quer, e Ele faz como Ele quer. O vaso não manda no oleiro, o oleiro que manda no vaso. Ele faz, Ele quer, Ele morre, Ele faz da forma que Ele quer. Isso não é para julgar o trabalho de Deus, isso não é para julgar a forma que Deus vai trabalhar e atuar na vida de cada um, porque é Ele que trabalha, Ele que opera, não é nós que queremos fazer como Ele quer. Então nós podemos ver, aleluia, que o profeta Elias confronta o povo de Israel no Carmelo, aleluia, onde estava tentando seguir a Deus, mas também adorava Baal. O povo estava construindo o pensamento. Naquela época de Jezabel, onde Jezabel era que mandava a cabeça fazer obedecer, onde nós podemos ver que foi uma época muito espinhosa, onde o povo de Israel se encontrava escravizado na idolatria. Os profetas não se corromperam para comer na mesa de Jezabel. Aqueles que não se corromperam foram mortos, e muitos assim, escondidos em 50 cavernas, e Elias achava que estava sozinho naquela caminhada, naquela batalha, mas tinha 50, 100 profetas escondidos numa caverna comendo pão e água. Aí a gente fica perguntando, por que Deus permitiu 50 profetas, 100 profetas comendo pão e água naquele processo todo, onde Deus podia, uma Bíblia cheia de óleo, fazer tudo acontecer maravilhosamente? Mas a Bíblia passou anos e anos e anos, aleluia, e o povo escravizado. E esse povo
Acabe e Jezabel, e Elias profetizando, falando do amor de Deus, não se corrompeu no meio daquela dificuldade toda, no meio daquela situação onde os profetas estavam tudo comendo na mesa de Jezabel. A Bíblia fala que foram 900 profetas, 400 de Baal e 400 de Acera, ou 800, não me engano, de Acera, que comia 24 horas na mesa de Jezabel. E nós podemos ver que Elias chegou naquele momento ali e profetizou contra Acabe, dizendo que não ia chover durante 3 anos, aleluia. E ele falou e Deus assinou embaixo, porque quando o homem de Deus está vendo o Senhor, até na emoção, nós profetizamos algo, Deus se levanta do trono e fala assim: assina, meu filho, assina que todo tem, assina, louvado seja Deus, engrandeça o nome do Senhor. E assinou ali, irmão, e não choveu durante 3 anos, segundo a palavra do profeta, louvado seja Deus, bendito seja o santo do Senhor. Nós podemos ver que o profeta, Deus orientou o profeta: saia e vá para o ribeiro de Querite, e lá eu vou trabalhar contigo, louvado seja Deus. O profeta obedeceu. Muitas das vezes nós encontramos situações, aleluia, que Deus manda fugir. A gente fala assim: não, eu vou ficar, porque Deus está comigo. Mas é melhor obedecer do que ficar. Muitas vezes Deus fala: fuja, como Deus falou com José: fuja. E José fugiu da mulher de Potifar para não cair, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas muitas vezes a carne tem que fugir para que não venha acontecer aquilo que o diabo quer que aconteça. Nós temos que ser vigilantes com a nossa Deus, aleluia, e ser prudente e ouvir o chamado do Senhor, o que Deus está orientando. E nós podemos ver ali que o profeta obedeceu a voz do Senhor e foi para o ribeiro de Querite. Chegando lá, louvado seja Deus, o povo o alimentou por muitos anos. Carne e pão. Segundo alguns historiadores, ou algumas pregações que falaram aí, dizendo que o povo ia lá na casa de Acabe, pegava a carne de Acabe, pegava o pão de Acabe e levava o profeta no ribeiro de Querite. Tem até sentido, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso, né? As pessoas idosas, historiadores falam, mas tem um pouco de sentido, né? Como Deus vai fazer, Deus tira na mão do inimigo e coloca na mão do servo. E ali muitos anos o profeta sendo alimentado ali, no ribeiro de Querite, pão e carne, de manhã e de noite, louvado seja Deus. E aí Deus orientando, e Deus assim, falando com ele. Eu creio que também Jesus foi muito estreito de Elias, porque ele foi isolado, louvado seja Deus. E ali no ribeiro de Querite, Deus trabalhou na vida do profeta. Chegou um momento que Deus falou assim: o rio secou, e ele falou para que o profeta saísse daquele lugar. E o profeta saiu. O profeta ainda foi ali, se eu não me engano, para uma cidade onde ele orientou, onde uma viúva alimentaria. Louvado seja Deus. Como é que Deus faz, né, irmão? É todo momento o homem de Deus, a mulher de Deus sendo provado por Deus. Então, irmão, não murmure, fique na posição vigilante, porque quando Deus me provar, está quando Deus está nos provando, você venha ser aprovado como homem e mulher de Deus. Nós podemos dizer, quando ele saiu daquela cidade, ele foi para a cidade assim, onde uma viúva estava catando graveto para a sua última refeição. Ele chega naquela cidade. A viúva não sabia que foi ele o causador daquela sede, porque ele tinha profetizado 3 anos e 3 anos de sede que ia chover naquela cidade. E nós podemos ver que quando ele chega naquela viúva, ele fala com a viúva para alimentar. A viúva fala assim: ô meu Senhor, eu só tenho aqui um pouquinho de azeite para fazer um bolo, para eu e meu filho comer e depois vamos morrer. Ele fala: faça primeiro um pouquinho para mim e depois alimenta você e seu filho. Ela obedeceu da forma que ele falou. Como é bom obedecer, é melhor do que sacrificar. Porque naquele momento ela não dizia: não, eu vou dar, o meu filho, eu vou dar para você. Ela não entregou, irmão, ela obedeceu e fez por segundo a palavra do profeta. E nós podemos ver que o milagre aconteceu aqui a partir daquele momento, irmão. A Bíblia relata que não faltou a farinha da panela e nem o azeite até que chovesse em Israel.
o milagre acontecendo através da obediência da viúva, e o próprio profeta sendo provado por Deus, e disse que a viúva ia alimentar, e naquele momento o profeta usa a palavra do Senhor, e Deus assim abençoa aquela viúva de maneira poderosa. O profeta volta para ali, falar com Acabe, aleluia, se apresentar a Acabe. Obadias, quando vê aquela situação, Obadias começa a tremer, ô meu Senhor, como é que eu vou dar essa mensagem, meu Senhor? Você vai fugir, você vai aparecer, e se o meu rei procurar os evangelhos para me matar? O profeta fala, não, pode ir me encontrar lá no Monte Carmelo, que eu estarei lá esperando ele, os profetas dele, louvado seja Deus. E nós podemos ver que ali foi uma batalha tremenda, irmão. Como os profetas chegaram ali, Elias e os profetas de Baal, nós podemos ver ali no Monte Carmelo a batalha espiritual começando, louvado seja Deus, 450 de Elias, mas 400 de Baal, profetizando ali, meu irmão. Ele faz, aleluia, aquele cerimônia onde ele joga água, joga lenha e manda ele profetizar. O Deus que ele jogar, lançasse fogo do céu, que mais aquele holocausto era Deus. Ele manda louvar seja Deus, os profetas de Baal fazer primeiro, por ser muitos, louvado seja Deus, aleluia. E nós podemos ver que ali começando, feliz no nome do Senhor, ele passando ali a manhã toda, se cortando, clamando a Baal, para não dar fogo do céu, que nada acontecia, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta esclareceu dele, ainda falou dele, clama mais alto, porém ele ouça a sua voz, porque se não falou baixo, e nada acontecia, e o povo ali observando aquela situação. Aí daqui um pouco nós podemos ver que é a vez de Elias fazer, para ver qual Deus que ele respondeu o fogo do céu. Nós podemos ver como ele orou, irmão, não fez muita coisa, só foi consertar o altar, aí pôr pedra, organizar, essa forma que Deus tinha orientado o profeta, que depois orou o Senhor uma só vez, o fogo desceu do céu. Mandou jogar 7 vezes mais, 8 vezes mais água do que tinha naquele lugar. Joga mais água, joga mais água, joga mais água. Da forma que transformou aquele lugar. Quando o profeta ora a Deus, o homem de Deus, tudo ora a Deus, a resposta é imediata. O fogo lambe o holocausto, queima a lenha, corta o fogo e começa aquela maravilha do Senhor que vai acontecer. E Deus fala que o profeta pega a espada e começa a matar o pai profeta, e mata aquele profeta todo e a série Baal, e o povo fala, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, louvado seja Deus, diante daquele milagre, diante daquele santuário, o povo reconhece que só o Senhor é Deus. Mas nós sabemos, aleluia, que muitas das vezes o povo é aquele povo que espalha, não é o milagre, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas passa um pouquinho de tempo, o povo se esquece que só o Senhor é Deus, a fazer as mesmas coisas de novo, irmão. Nós podemos ver que foi o tempo todo assim com os reis de Israel. O rei morria, o povo se constituía. Levantava o rei, o povo dava produção. O rei morria, o povo se constituía. Porque muitas vezes o povo está olhando para o pastor Benilson, para a pastora, para o pastor Daniel, para o pastor Daniel de outra congregação, ou o pastor de outra congregação. O povo começa a desfalecer, o povo começa a sair da congregação e ir para outro lugar, ou se afastar, porque está olhando para o homem, para a mulher, está olhando para aquele que criou todas as coisas, aquele que pode. Aleluia! Oh, glória! Por isso, meu irmão, não olhe para o homem é falho, não pode cair, mas olhe para Jesus, quando ele fala em Hebreus, aleluia, que nós realmente olhar para Jesus, que eu estou consolando a sua fé, você nunca vai cair, você nunca vai desfalecer, você nunca vai desanimar, porque o Senhor vai estar 24 horas contigo, guardando e protegendo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aonde você estiver, não olhe para o pastor, não olhe para Gabriel, mas olhe para Jesus, porque ele está 24 horas neste lugar. Até a consumação do século, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Continuar, não olhar, aleluia, porque Gabriel não pode olhar, porque você tem que Gabriel vai ficar aqui o tempo todo, porque a obra de Gabriel não é só aqui, tem campo, tem área para trabalhar, tem deserto para ele ir, louvado seja Deus, o tempo e a hora pertence a Deus.
No meu pensamento, e no pensamento do profeta, o povo vai se converter, o povo vai reconhecer que são Deus e vai voltar às suas práticas normais e adoração ao Senhor. Mas quem disse isso, irmão? O diabo se levantou na vida de Jezabel e ameaçou o profeta, se até o outro dia ele não tivesse vivo, ia ser morto. Aquela palavra, irmão, entrou no coração do profeta, com temor, o pavor, e o profeta fugiu, correu para o deserto. A Bíblia fala que o profeta ficou em depressão, querendo pedir até a morte, louvado seja o nome santo do Senhor. Se escondeu numa caverna, aleluia, e ficou escondido na caverna, oprimido, abatido, e se maldizendo: só sobrou eu, todos os profetas foram mortos, só eu fiquei assim, se lamentando. E a Bíblia fala que Deus chegou naquela caverna, não veio no vento, não veio no fogo, mas veio com uma voz mansa, abençoada. O que faz daí, querido, sai da caverna, e Elias pode dizer: meu Senhor, é porque só sobrou eu, os outros morreram, eu estou aqui sozinho, eu não aguento mais essa prova, essa luta. Louvado seja Deus, que está aqui profetizando, falando do teu amor, e o povo se converte, o povo reconhece que só o Senhor é Deus, aleluia, e a mulher querendo me matar, aleluia. A Bíblia não relata para Elias fugir, ele fugiu por conta própria, porque se ele ficasse, Deus ia dar vitória a ele. Mas se ele fala: fuja, Elias, quando ele fala fuja, caia fora, bota o sapato, ó. Mas se ele fala fique, pode ficar, pode ir embora, a metralhadora, pode vir o que for, irmão. Se Deus mandou ficar, pode ficar de cabeça erguida e profetizar que Deus é aquele que vai fazer a obra acontecer. Aleluia! E se Deus permitir, como permitiu na vida de Estevão ser apedrejado até a morte, é um favor que está fazendo, está antecipando o seu plataforma para a eternidade, para as nações celestiais, como fez com Estevão, aleluia. Nós não entendemos, aleluia, porque Deus permitiu a morte de Estevão, mas hoje nós podemos ver na Bíblia e servir de testemunho. Estevão viu o céu aberto, viu o anjo, viu o Senhor assentado no trono, contemplando aquela luz ali. Aí ele fala assim: Senhor, perdoa, não impute o pecado desse povo, perdoa o pecado desse povo. Quer dizer, Paulo fala isso, sendo apedrejado, ele está cheio de Santo, ele está transportando, porque no mesmo discurso que nós tomamos, muitas vezes quer maldizer o irmão, quer ficar de mal, quer brigar, porque ele tirou o seu sapato, ou alguém está falando mal de você, por trás da falsidade. Deus me revela: olha, aquele irmão é falso com você. E aí? Questiona ou adora? É difícil, meu irmão. Até para receber esse dom é necessário estar preparado, porque senão você se abate e fica triste. Jesus sabia de tudo que está acontecendo, sabia da falsidade que fazia de todo mundo, mas Deus amava todos eles. Ele vai te amar todos, independente se você fosse com você, está assim, querendo recolher a resposta. Deus ali mostrou, continua adorando, agora 20 anos, louvado seja com ele, mas amando, ajudando, louvado seja o Senhor. Não deixe de ter seu coração cair na amargura, essa cena diabólica, porque você está com força dentro de você, falando mal pelas costas, mas glorifique o nome santo do Senhor, porque Deus é aquele que é fiel e poderoso para fazer muito além do que nós pensamos e imaginamos. E nós podemos ver que ele fugiu, e Deus falou do profeta. Depois falou do profeta: olha, não se preocupe não, a sua caminhada está se findando, apenas vá ao Gil, rei Jeú, e mais outro missão, e depois o milagre vai acontecer. A Bíblia fala que ele não obedeceu a Deus, ele ungiu só mais um, que foi o seu sucessor, Eliseu, se eu não me engano, e depois ficou aguardando ser arrebatado pelo Senhor. Eliseu ficou preocupado, porque sabia que grande seria a responsabilidade dele após a morte de Elias. E ele pergunta: o que quer que eu te faça antes da minha ida para o Senhor? Ele sabia do porquê eu quero postar um obrado do teu espírito. Tem que saber pedir, irmão. Na hora que vinha a oportunidade, tem que saber pedir. Vai pedir o quê? Eu quero um carro do ano, eu quero dinheiro na conta. Ele disse: não, eu quero postar um obrado do teu espírito.
E o profeta Eliseu ficou na cola dele o tempo todo. Ele falou: pode ficar de novo aqui? Ele: não, eu vou tomar. Eu vou o tempo todo ali no profeta Elias. E nós podemos ver, né? A Bíblia fala que Elias foi atacado, mas a Bíblia fala que ele mesmo morreu. Ele foi levado num moinho, um cavalo, carro em fogo, levou o profeta, louvado seja o nome santo do Senhor, para a mansão celestial, não provou da morte. Está no lugar, não sei aonde, se é na glória, ou está guardando, ou está à direita do Pai, do Filho e do Santo de Deus, para naquele grande dia, onde o Senhor vai descer com o seu exército, com 54 mil escolhidos, para julgar as nações, aleluia, e o sopro da sua boca, ele assim, ó, vai Satanás, como o sopro, Satanás me salvei, louvado seja o santo do Senhor, e nós, eu creio, o Senhor, naquele dia, essa grande batalha, confete, só vindo o poder dele se manifestar, e agora tem que transparecer, porque ele fala: meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Glória a Deus. Tem galardão para cada um, e o galardão é diferenciado. Aquele que mais fez, mais galardão vai receber. Aquele que menos fez, menos galardão vai receber. O ladrão na cruz, a verdade foi salvo, mas não recebeu galardão. Eles são salvos, porque não recebeu galardão porque não tem obra. Então, mas nós temos obra, temos obra para ganhar para o reino do Senhor, temos chorando e gemindo, está feito trabalho, para ser o santo do Senhor, passando as provações, o povo, ele dá um jeito, dá um plano de brincadeira, não. As pessoas já vêm cada abraçando aqui, ó, e no mesmo momento está murmurando, está falando pelas costas, louvado seja o Senhor, e aí? Questiona o adora. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem momentos que a gente fica triste, abatido pela ingratidão do povo, mas nesse momento Deus nos consola. É no momento que eu estava gloriando no Senhor, o Senhor me consola, me fortalece, me renova, porque quem nos chama é Deus. Muito bem sabe a nossa vida de Miranda, pelo que ela passou, pelo que ela passa, perdeu o filho de droga, a polícia está na casa dela, a população saber onde estava a droga, ela foi entendendo o filho, invadiu a casa dela, botou no ar, a pessoa no chão, ela com mais de 20 pessoas drogadas, viciada em droga, dentro de casa, lutando, dentro da sua própria casa. Isso aí quase ninguém faz, ela fez, e a velha testemunha disso, que presenciou todo esse processo ali, na casa dela. Mata o filho dela. Matou o filho dela mais velho, o Osho, na porta de casa. Não sei se foi. Como o Osho foi, o Osho foi mochila na porta de casa. Um bocado, ela não sabe contar. Na porta de casa, a vida ficou assim, ó. Eu estava trabalhando, recebi notícia, pedi a meu chefe para liberar e liberou, fui para a casa dela. Ela tremeu lá. E aí, questiona a dor. Nesse momento, tem muito de muitas pessoas abalam a cultura e falam assim: ó, não vou servir mais a Deus, porque Deus permitiu matar meu filho na minha frente. Que Deus é esse, irmão? Estava vindo do monte, não foi? Vindo do monte, irmão. Vindo do monte, orar pelo Senhor. Quando chega em casa, ela desce para casa e daqui a pouco, quando vai ver o Osho tomando vários tiros na cabeça. É brincadeira, irmão. Questiona o odor nesse momento. Ela está ali, ó, com o meu dedo lá no lugar. Pode matar meu filho, pode matar quem for, mas meu Deus, eu não mato por nada. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! O marido foi embora. Estava em casa, lá o marido lá na cama, daqui a pouco o marido sai gritando: vai, por que só fez comigo, só fez comigo? Eu não fiz nada com você não, meu amigo, meu amor. Eu não fiz nada com você não. Saiu, fugiu, estava com outra mulher, e Deus não compactou com essas coisas erradas. Ó, caiu fora, caiu, está sozinha, com o Senhor, o marido casou com outra, amigo dela, mas ela está adorando o Senhor. E aí, irmão, nesse momento, questiona a dor, questionar para aqui, o poder das mãos, de lançar no freio, tirar no freio, se ele quiser, ressuscitar o ódio, trazer ele aqui onde está, e todo mundo na mão dele. Aí fala assim: é impossível.
perguntando como e por quê. Eu tenho certeza, por amor à vida dela, o hóspede foi salvo. Por amor à vida dela, o hóspede foi salvo. Não porque ele mereceu, mas pela obediência da serva do Senhor, Deus salvou o hóspede. E o único filho dela, todo que foi morto a bala, o neto, que estava no braço lá em João de Farias, Moisés, foi morto também. Deus advertiu, falou: meu filho, venha, se você não vem, o diabo vai me matar. Não obedeceu, não demorou muito, a profecia se cumpriu. O neto dela é morto também. Só tragédia, só miséria acontecendo. E ela, e aí? Este ano adorando, continuando na obra, fazendo a obra, dando lugar. Louvado seja o santo do Senhor. Então, meu irmão, não é fácil a caminhada do Senhor não. Nós sabemos que nos chamou para uma batalha. E essa batalha a gente está começando. Nós estamos numa situação, depois da pandemia, que tudo ficou diferente. A pandemia, a Bíblia fala que quando nós andávamos em comunhão, família, unido, a pandemia mandou a gente ficar afastado do outro, não se aproximar do outro, com medo, com vírus. E todo mundo quer morrer, mas na hora que vê o vírus, ninguém não vai morrer. Todo mundo já está com medo. Vem vacina, uma vacina que foi um experimento, todo mundo tomando experimento. E até hoje a vacina não é comprovada 100% eficaz. Nos Estados Unidos, os jovens não tomaram a vacina. Os Estados Unidos doou a vacina do Brasil, a Pfizer, que lá os jovens não tomou. E eles não obrigaram a tomar. Pessoas esclarecidas, sabendo que aquele experimento no seu corpo podia fazer vários tipos de situação. Chega no Brasil, a vacina é dada, todo mundo tomou. Eu tomei, me arrependi depois eu tomei. Eu falei: rapaz, por que eu estou fazendo essa porcaria aqui? A bicha me falou assim: não, a vacina, vou tomar a vacina. E uma vez que eu vou fazer a vez que eu vou vacina, eu tomo também. Às vezes o nosso líder está na frente, vai tomar de acompanhamento. Muitas das vezes a gente não toma, e Deus abençoa também, poderosamente. Eu digo a você, lá em Carapicuíba, um período da vida, muito indo assim como o serviço de saúde. Todo mundo é muito bom. Viu a pessoa do posto de saúde e fala assim: ó, o senhor tem que assinar, não tem uma tripa que vai tomar. Diz assim: ó, eu não vou assinar nada. Eu estou na minha casa, não vou assinar nada, não vou tomar nada. Até hoje está lá. Um homem com mais de 70 anos de idade, cheio de presença de Deus, não tomou vacina e com a saúde de inferno ficou. Perdeu caminho. O pastor Roberto também foi na minha pegada, não tomou vacina não. Pegou a Covid, mas eu peguei também, quase morre, ficou na cama do Batman e pegou o colchão e falou assim: ó, se eu for morrer aqui, eu vou morrer amalhada. Agora eu estou amalhada aqui, um lugar que o profeta separou, Deus revelou, é um lugar assim, ó, onde até nasceu ali, e ele foi o profeta ali, ó, sendo renovado, e ali foi uma fonte nascendo ali no porto ali, ó. Aí o cara falou assim: ei, pastor, o que está acontecendo? Ele falou: olha, o que ele está fazendo? Ele falou que vou matar para que ele seja adorado, separado para ele. E aí, até eu estava no pai, não sei quantos anos, eu não sei, porque mais de 10 anos ou mais, e tem essa malhada lá, onde a pessoa vai lá. Se você ficar um pé na malhada, geralmente há um preço real. Quando entra, tira o sapato do pé para entrar. E toda mundo vai ver com o sapato, ele não falou nada. Daqui a pouco, tira o sapato do pé, que isso é diferente. Tirou o sapato do pé e foi adorar a Deus. É um lugar separado, consagrado para a glorificação da adoração do Senhor. Estava o profeta depois, desculpa de camarada, e o Deus está vindo, o Deus ali, ó, luta, batalha, levante, o povo de lá, irmão. Só a misericórdia de Deus. Não reconhece aquele lugar como um lugar santo, um lugar de justiça. Não busca, murmura quem vai, até onde murmura quem vai, irmão. Tem uma fonte no interior, uma malhada cercada, e à noite você vai para o céu, você vê as estrelas andando assim, ó, bailando no céu assim, ó. Milhares de pessoas não reconhecem a fonte, a maravilha que tem aquele lugar, tem revestimento de
de poder, e as pessoas murmurando, para que tudo isso, ignorância, para que isso nada, para que tudo isso, e os irmãos lá, até hoje. Então nós podemos ver aqui que Elias voltou, profetizou, voltou, foi levado em um redemoinho. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito, e o primeiro sinal de Eliseu, ele continuou a cama de Elias, o rio Jordão se abriu. Olha o sinal que você agora, e o povo passou em terra seca. Louvado seja Deus. E nós podemos ver que o profeta Eliseu, ele também, um ministro abençoado, já devemos lembrar que ele morreu enfermo, né, irmão? Quem tem, né? O profeta Eliseu, porção dobrada, morreu enfermo. E na qual Eliseu não foi curado a sombra dele. Deus faz como quer. A morte, nossa morte, está onde Deus. Só Deus sabe como quando eu morri. Eu pensei que ia morrer nessa pandemia e nesse primeiro processo de sociedade. Mas até para morrer, irmão, a gente quer morrer e isso morre. Porque é Deus, até isso é Deus. Eu tomei 15 por desobediente para ter a minha vida. Não dormi e não morri. E ainda Deus usa o profeta Janete na minha casa, porque quer me consolar, para descer madeira. Covarde, largou a minha espada no campo de batalha. Covarde. O meu Senhor, quando você ser cacetada, é profeta, agora tem que ter coragem, tem que ser profeta de Deus, irmão. Para entregar você até comigo, meu Senhor, triste. Ele viu, quando ele foi lá na minha organização, ele me deu um abraço e saiu comigo. Porque eu estava tão negativo, que me abraçasse, me pegasse, se sentia a opressão, a tristeza, a amargura que algo do Espírito sentia. Ele me abraçou e falou assim: que isso, pastor gelado, eu não sabia o que estava passando, eu não sabia quando alto, eu não conhecia a profundidade do que é uma depressão, uma ansiedade profunda. Ele você entender, pô, o pastor não vai em mim, o pastor tem uma coisa contra mim. Ele me abraçou essa mulher gelada, fria, assim mesmo. E não fazia sem força, sem ânimo, ficar sentado lá, com vergonha. Deus me mandou uma coisa, eu tenho que aprender, com vergonha, assim, com uma vergonha, porque a pior coisa, irmão, é que eu olhar para você e sentir pena na hora. Ele que olhar para a coisa, meu Cristo, com vergonha. Eu até pedi para a igreja mais. E assim também, não vai curvar. Você quer curvar? Eu não quero ser mais, eu vou, você quer curvar. Aí ia para o Brasil socorro, mas naquela batalha, naquela perdendo, naquela opressão, naquela angústia, não estava dormindo, fiquei 15 dias sem dormir. Pai da emergência, chegou na emergência lá, o médico me deu um ribotril. Tem um vídeo que uma remédio controlado, sabe que vale a pena. Nunca tive mais remédio na minha vida. E vou tomar o palha preta. Tomei lá, as pessoas queriam pagar. Tomei e não paguei, porque estava assim. Agora eu queimou do meu lado direito e desapareceu. E tem lançado no médico. Eu falei: olha, você está com ansiedade. Eu me passou uma carta que eu fiz, mas eu fui um psiquiatra. Eu falei: que nada, não sou maluco para psiquiatra. Tudo para mim é estranho. Tudo para mim é assim, não para psiquiatra, eu não vou não. Não sou maluco, não vou não. Resisti. Quando resisti, piorava. Quando o cara não, mas o psiquiatra, ficava no doutor Ari, lá da Diácono. Doutor Ari, começou a me tratar porque tinha pina, e não sagrada de 25. Nada de dormir, aumentou para seguir nada de dormir. Eu estou todo dormindo, nem dormir. Calma, cada dia seu mal, tenha paciência. Depois você tem comida e paciência. Aceito, você tem paciência. Não dá para ter solução. Ele passou, você pode ir todo mundo para não ver o meu filho. E eu, nada, não remédio, nada. Uma vez eu uma vez, ele deu meu filho, de 1 grama. Eu assim, uma carne de você. 2 gramas. Eu diria assim, ó, até eu vi errado. Quero tomar 2 por comida. Tomei 2 de vez. Nesse dia senti um refrigério, dormi e acordei 6 da manhã.
Quando o negócio você pedir, tem misericórdia. É um só para tomar, você está dando dois. Eu entendi dois. Tem misericórdia, tem misericórdia. Eu, meu Deus, comecei a tomar um. E comecei a dormir. Que alívio. Que alívio. Não sabendo eu que aquilo é padetinho. Quando passou o rei, meu irmão, eu fui de novo. Aí eu mostrou um vídeo na internet, olha, aqui no Gilmar está falando aqui, ó, mas tem que ficar controlado, não vamos tomar mais gritaria. Passou por gritaria, ele na corrente sanguínea, você fica dependente. Quando eu soube, já tem mais gritaria humana. Quis tirar, aí eu travava, ele está sem dormir, eu vou fumegando, queimando, eu tive que tomar remédio, sem dormir. Aí foi